Olá, boa noite. Mais uma vez estou aqui para esclarecer mais um texto bíblico. E o texto de hoje é muito interessante. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto da Bíblia, quero pedir para você que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, ative lá o sininho e também deixe seus comentários, tá bom? O texto de hoje está em Mateus capítulo 4, no versículo 1. Esclarecendo Mateus capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto tem causado aí preocupação em algumas pessoas, e dúvidas, comentários, questionamentos. As pessoas dizem o seguinte: por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Visto que em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus a ninguém tenta. Realmente está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, no final do versículo diz que Deus a ninguém tenta, mas aqui o próprio Espírito Santo está levando Jesus para ser tentado pelo diabo. E nós precisamos então entender isso aqui. Bem, existem outros textos que falam do mesmo assunto, dos evangelhos. Por exemplo, Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus foi impelido, que é o mesmo que forçado, empurrado ou coagido. Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus foi guiado pelo Espírito. Então nós precisamos hoje entender esse assunto, por que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, levado, empurrado, para que Jesus fosse tentado. E Tiago diz que Deus a ninguém tenta, e o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, nos ensina, está em Mateus capítulo 6, versículo 13, que nós devemos orar pedindo a Deus para Deus não deixar nós entrarmos em tentação. E aqui Jesus está entrando em tentação, sendo que a Bíblia está dizendo que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para isso. Bem, tudo começa ao Jesus ser batizado. Mateus capítulo 3, versículo 15. Ele disse para João Batista que convinha cumprir toda a justiça. Então aqui nós começamos a entender o porquê que Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto. Jesus, ele está fazendo isso por mim e por você, para nos dar a salvação. Por isso que ele teve que ser batizado sem ter cometido nenhum pecado. Nós sabemos que o batismo é para pecadores, para remissão de pecados, para arrependimento. Mas Jesus não pecou, mas ele disse para João Batista que não queria batizá-lo por causa disso. E ele disse: convém que seja cumprido, que se cumpra, toda a justiça, é necessário. Por isso que Jesus foi batizado. A Bíblia nos diz que depois do batismo nas águas, recebemos o batismo do Espírito Santo. E era necessário que Jesus fosse batizado, para que assim ele fosse também usado pelo Espírito Santo. E logo no batismo nós vemos ali que o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma de pomba, e ele ficou cheio do Espírito Santo. O texto não diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. O texto diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E ali no deserto, Jesus, ele não chama a tentação. Jesus não chama a tentação, não dá lugar à tentação. Mas a tentação vem, porque ele estava ali no deserto para passar por essa prova, e o tentador se aproximou. Bem,
No Desejado de Todas as Nações, na página 117, ou no Desejado aí condensado, na página 70, está escrito ali que Jesus veio consertar o erro de Adão, e para isso ele teria que passar pelo mesmo caminho que Adão passou, passar pelo mesmo deserto, pela mesma situação que Adão passou, de forma diferente, tá bom? Porque no jardim do Éden, Adão estava ali cercado de comidas, de alimentação saudável. Jesus, no entanto, no deserto estava com fome, 40 dias ali de jejum, sem comer nada. Bem, Jesus estava só lá no deserto e Adão estava com Eva e rodeado de anjos. Jesus estava no deserto e Adão estava no jardim do Éden. Então há uma grande diferença aqui. Agora, por que então Jesus teve que passar por isso? Jesus venceu, deixando bem claro, Jesus venceu as tentações, mesmo no deserto, mesmo estando ali só, mesmo com fome. Jesus venceu para deixar bem claro que não existe desculpas para cair em tentações do diabo. Então, onde Adão caiu, Jesus, como diz a Bíblia, o segundo Adão venceu. Então aí nós começamos a entender o porquê que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Adão e a Eva também, e aqui nós estamos falando mais sobre Adão, e alguém pode perguntar, mas não foi Eva que caiu em tentação? Adão também caiu em tentação, mas a parte de Eva, a Bíblia não coloca assim como responsabilidade dela, porque toda a responsabilidade era do Adão. Então, assim como Adão passou por tentação e caiu, aí Jesus também passa por tentação de forma ainda mais profunda, mas venceu. Então agora dá para você entender o porquê que Jesus precisou ser batizado e também precisou ser levado ao deserto para passar por essa prova, por tentações do diabo, por causa da minha e da sua salvação. Jesus fez isso para nos salvar. E para nos salvar, ele se fez homem. E aí ele mesmo se denomina Filho do Homem, na condição de homem, porém sem pecado. E ele venceu todas as coisas. Mas foi necessário que ele passasse por todas essas coisas para poder nos salvar. E aí, meu amigo, minha amiga, depois de saber disso, você agora não está sentindo um desejo no coração de ser mais grato a Ele, ser obediente, seguir os seus passos em todos os aspectos nessa jornada cristã? Você não está aí desejoso, desejosa agora de entregar a vida a Ele? Jesus não tinha pecados, mas teve que passar por esse sofrimento. 40 dias em um jejum profundo, com fome, e ainda tendo que enfrentar as tentações do diabo. Mas ele venceu em todas as coisas porque ele estava ali pensando em você, pensando em mim. E por isso ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Você entendeu agora o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1? Foi necessário Jesus ser levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali, ele foi tentado e venceu as tentações. Detalhe, ele tinha a palavra de Deus gravada na sua mente. Ele venceu usando as Escrituras Sagradas. Houve um debate ali. O inimigo usou também a Bíblia, o Salmo 91. Mas Jesus usou 3 textos de Deuteronômio dentro do contexto. É uma
grande lição para nós. Se quisermos vencer as tentações, precisamos usar as Escrituras Sagradas como base. Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus.